Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel Grangeiro, você está no canal Imparável e hoje temos mais um convidado especial. Ele é procurador da Fazenda Nacional, já foi assessor de ministro no STJ, aprovado em vários concursos, é pai de 4 filhos, marido, autor de livros e professor especialista em direito administrativo. Antes de eu contar quem ele é, eu quero pedir a você que assine nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que produzimos por aqui. Professor Gustavo Scatonino, beleza? Grande prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado você por ter convidado a participar aí e compartilhar um pouquinho da minha história com você e com o pessoal do Gran Curso Online. Bom, eu sempre pergunto aqui, a primeira pergunta que eu faço é sobre as origens. Queria que você contasse pra gente um pouquinho ali do seu background. Vamos lá. Bem, minha família é de Minas, meus pais vieram de Minas para Brasília já faz muito tempo, logo nas origens de Brasília. E eu fui criado na cidade satélite aqui em Brasília. Para quem é de fora, nós temos Brasília, Asa Sul e Asa Norte e as cidades satélites. Eu fui criado na cidade satélite, chama Guará 2 aqui em Brasília. E morei na mesma casa desde dessa minha origem até eu casar com 24 anos de idade, criado no Guará. Como é que era nos tempos de escola? Você era bom aluno, não era? Bom, se meu pai estivesse aqui, ele ia falar melhor do que eu, mas assim, as pessoas me veem hoje e falam, poxa, o Gustavo é um cara, até um aspecto um pouco nerd, né? O Gustavo é nerd, não sei o quê, mas nunca, nem sempre foi assim. Hoje eu posso falar que eu sou um cara que eu gosto muito de estudar, tenho um prazer em estudar. Inclusive, passa tempo em casa hoje, muitas vezes, estar atualizando a minha matéria e outras matérias do direito, mas nem sempre foi assim. Na escola, eu lembro que eu dei muito trabalho para os meus pais. Meus pais, toda semana eram chamados na escola por causa de bagunça. Nunca fui aquele aluno exemplar na escola. Eu tinha uma certa hiperatividade, que eu acho que o tempo e a necessidade de realmente sentar a bunda na cadeira e estudar acabou fazendo ela ser curada, mas eu realmente dei trabalho na escola, nunca fui o primeiro aluno da sala, era um aluno mediano e foi assim durante toda a minha vida de escola. Eu sempre fui esse aluno que até descobri realmente o que eu queria fazer, que foi quando eu entrei para a faculdade de Direito, descobri na faculdade o que eu queria, que realmente eu engrenei nos estudos com força total. Como que você descobriu o que você queria? Bem, eu entrei na faculdade de Direito também sem saber muito bem o que eu queria. Fui fazer Direito conforme assim, uma leva de pessoas que vão pelas oportunidades que a gente conhece, concurso, advocacia. Sim. E eu fui nessa expectativa, mas eu entrei sem saber exatamente o que eu queria fazer. E só mais ou menos no 5º ou 6º semestre da faculdade que eu realmente despertei para concurso público, quando eu vi um colega meu da faculdade ser aprovado para delegado da Polícia Federal no 5º semestre da faculdade. E eu pensei, poxa, se esse colega nosso conseguiu, eu também vou conseguir. Eu já até tinha tido algumas experiências com concurso antes, mas assim, fiz alguns concursos no começo da faculdade, muito sem estudar, sem nenhuma preparação, fui fazer a prova. E como eu não estava estudando para esses concursos, e eu não preparei, eu senti muita dificuldade, entreguei a prova sem fazer todas as questões, senti dificuldade até em interpretar as questões, que eu não entendi o que a banca queria perguntar. Foi um concurso de Polícia Federal para agente de polícia, mais ou menos em 2001, 2002 que eu fiz esse concurso. E eu saí muito mal da prova, por quê? Eu já tinha uma certa crença de que eu pensava assim, poxa, eu nunca fui um aluno exemplar, então o concurso não é para mim. E fazer essa prova, que me deixou muito mal, acabou confirmando essa crença negativa que eu tinha. Que eu só fui tirar depois de alguns anos, quando eu voltei a fazer concurso de maneira planejada, estudando com vontade, de maneira direcionada, que eu consegui ter outros resultados e comecei a criar dentro de mim que eu tinha realmente condição de passar em concurso público. Quando que veio a primeira aprovação? A primeira aprovação foi no concurso TJDF, que teve no final de 2003, começo de 2004. Foi um concurso que eu, na época, comprei as famosas apostilas que tinham na época. Você podia comprar uma apostila e estudar. E comprei a apostila, estudei e tive um resultado excelente. Mas por quê? Eu estudei de maneira muito direcionada e consegui uma excelente colocação.
Eu fui chamado só depois, que eu já estava no STJ, mas no TJ eu fui chamado e com um resultado muito bom. Não ficou dentro das vagas, mas possibilitou a minha convocação depois. Antes da nossa entrevista começar, você me contou uma história curiosa. Você se formou da faculdade, estava trabalhando no escritório de advocacia como correspondente, por demanda, então não tinha um salário fixo. Se casou, né, um pouco antes e, fora dos seus planos, a sua esposa ficou grávida e acabou que você ficou bem preocupado. Não tem um emprego fixo, minha esposa está grávida, acabei de casar, como é que vai ficar essa situação? E foi pouco depois que você assumiu no STJ. Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente essa história. Foi. Eu já namorava a minha atual esposa quando estava antes da faculdade e eu queria casar com ela e precisava de algo mais imediato para eu poder ganhar um dinheiro para poder sustentar a família, a minha esposa, a casa e tudo. E eu vi nos concursos que era uma oportunidade. Mas no final de 2003, no último ano da faculdade, eu fiz a opção de não ficar em escritório de advocacia para atuar como correspondente de um escritório que ficava em São Paulo, atuava por demanda. Eles faziam pedidos de acompanhar processo, despachar com o ministro, com o juiz, e eu fazia isso. Era uma demanda que não me dava nada fixo e não dava uma remuneração assim muito, digamos assim, muito pomposa inicialmente. E eu fiz essa opção para poder realmente ter mais tempo de estudar para concurso público. Só que eu casei em 2003, em março de 2003, e a gente não tinha planos de engravidar logo no início. Era engravidar depois de 5 anos, depois que eu tivesse já uma estabilidade e tudo. Só que minha esposa acabou ficando grávida e eu fiquei desesperado, porque eu estava ali recém-casado, não estava advogando para realmente ser contratado por um escritório, não estava concursado ainda, então eu fiquei muito desesperado. Só que isso me deu uma motivação para poder estudar ainda mais. E eu comentei com você que eu estudava final de semana, quando eu tinha mais tempo, eu estudava de 7 da manhã às 8, 10 da noite, assim, estudava 4, 5 horas direto, sem parar, só parava para fazer um lanche, almoçar, descansar e já voltava. E eu fiz isso durante muito tempo para poder realmente alcançar o quanto antes o objetivo, que era a aprovação no concurso público. E eu lembro até um dia que eu estava casado, já morava aqui em Brasília no Cruzeiro, lá são apartamentos muito próximos, um de frente para o outro, e tinha um vizinho que ele acordava muito cedo e ele me acompanhava, assim, do lado da janela. Eu acordava às 7 da manhã, estava estudando, aí ele acordava, me olhava, e depois ele voltava à noite, eu estava estudando ainda, final de semana, dia de semana. Aí um dia ele perguntou para mim assim, poxa cara, você estuda tanto? Para que você estuda tanto? Eu falei, olha, porque eu preciso passar no concurso público. Aí ele falou assim, olha, fique tranquilo que você vai conseguir, você estuda muito, vai dar certo para você. E aí depois realmente deu certo, que eu consegui a aprovação no STJ, eu tinha expectativa de ser aprovado ali entre os 400, 500, para ter uma expectativa de nomeação, só que eu estudei tanto que eu consegui ser aprovado dentro das vagas no STJ em 2004, e o meu filho nasceu em julho de 2004 e no dia 24 de agosto de 2004 eu fui nomeado no STJ. Foi a minha segunda data de nascimento, assim. Eu falo que a data da sua posse você nunca esquece, né? Porque eu marco as minhas épocas da vida, né? Para conseguir ter noção do tempo pelas datas da posse que eu tive no STJ e na PGFN, que foi em 2010. Muitas vezes, algumas pessoas pensam que ter um filho pode ser algo que vai te atrapalhar, ou casar pode ser algo que vai te atrapalhar, e muitas vezes, como foi no seu caso, pode ser justamente o contrário, né? O motivo de ação, a motivação partir justamente disso. Agora eu vou ter um filho, eu preciso conseguir, eu preciso me empenhar. Você tira forças, às vezes, de onde você nem sabia que tinha. Eu já vi essa história do professor Carlos Mendonça, de vários outros professores aqui que também tiveram filhos, né, antes do esperado, e acabou sendo positivo também por esse aspecto, né? Porque a gente, quando tem filho, a gente tem que fazer o tempo render, né? Eu tenho 4 filhos hoje, e hoje eu tenho que dividir meu tempo com os 4 filhos, com a esposa, com a procuradoria, com o Gran Cursos Online, com os livros, com o PDF. Então, já que a gente tem menos tempo, a gente tem que fazer o tempo render. E o filho, para mim, essa parte inicial foi de motivação, porque eu precisava passar no concurso. E eu falo para as pessoas
que não importa se você tem um filho, tem dois, tem três, tem mais filhos, para você vai ser mais difícil, mas você também vai conseguir a aprovação. Você que também, que às vezes trabalha 8 horas ou mais por dia, você também vai conseguir a aprovação. Quando eu comecei a estudar para concursos, eu estudei e eu só tinha 2 horas por dia, porque eu, na época, era terceirizado do Ministério do Trabalho. Eu trabalhava 8 horas e eu ainda fazia faculdade à noite. Aí eu descia para a biblioteca na hora do almoço, estava de meio-dia até 1h50 e era o que eu tinha de tempo, porque eu estava, era o dia inteiro de trabalho, faculdade à noite, só que foi 1h50 por dia durante uns 4 meses, até eu passar a atuar como correspondente do escritório de advocacia. Mas eu lembro que foi com muita qualidade e rendeu bastante. Eu saí praticamente ali do nível 3 e consegui chegar ao nível 6 com pouco tempo, mas com muita qualidade. E depois que eu tive mais tempo, eu consegui implementar ainda mais os estudos, até porque eu valorizei o tempo que eu tinha. Porque às vezes a gente está sem tempo, a gente tem que aproveitar. E depois, quando tem mais tempo, valoriza ter esse tempo para poder realmente não desperdiçar um segundo que seja. Exatamente. Como é que foram os outros concursos? Você fez para Procurador do Espírito Santo, foi aprovado, chegou a exercer? Não, lá no Espírito Santo eu entrei no STJ e quando eu entrei no STJ fiquei muito realizado, porque o tribunal é um órgão muito bom de se trabalhar pelo ambiente, pela qualidade de vida, pelas pessoas. É um local excelente. Eu pretendia ficar no STJ durante muito tempo e fiquei lá durante 6 anos. Quando eu entrei, eu ainda... me deram uma função de confiança, que é uma UFC, né, uma função comissionada, que já aumentou assim, mais ou menos em 50% a minha remuneração. E depois eu assumi uma função de assessor de ministro que praticamente dobrou a minha remuneração, então eu ganhava bem. E eu gostava bastante, que estava envolvido com direito, trabalhava na época com direito previdenciário, então não tinha vontade naquele momento de pensar em outro concurso. Depois o ministro que eu trabalhava, ele aposentou, e eu comecei a repensar, olha, acho que eu vou fazer outro concurso, não quero também ficar só em cargo em comissão a vida inteira, dependendo disso, já tinha meu cargo efetivo, né, de analista, mas não queria ficar dependendo sempre de ter uma boa remuneração só com o cargo em comissão. Fiz uma análise das áreas que tinha magistratura, procuradorias, defensoria, Ministério Público, e o que me despertou a atenção foi a advocacia pública. E comecei a fazer concurso para a advocacia pública, no final de 2006. Aí fiz o concurso que teve da AGU, eu tinha muita certeza que eu ia passar, porque eu estudei muito, e caía muito direito administrativo. E eu reprovei na AGU em 2006, foi por 2 pontos. E aí eu fiquei, sim, um pouco até chateado com essa reprovação, e saiu depois procurador federal. Também cai muito direito administrativo, previdenciário, e eu reprovei por 1 ponto nesse concurso. E depois, logo depois, 2 meses depois, saiu o concurso da PGFN, que PGFN trabalha muito com direito tributário e era a banca ESAF, uma banca que eu não tinha muita afinidade. Mas eu pensei, olha, eu quero advocacia pública, é o que temos nesse momento, então vou fazer. Como eu já tinha estudado bastante as outras matérias, constitucional, administrativo, processo civil, eu foquei praticamente só em tributário nesses 3 meses. E consegui a aprovação na PGFN. Na PGFN, que foi em 2007/2008. No mesmo ano, fiz Procurador de Estado do Espírito Santo e consegui a aprovação lá também. Lá eles me chamaram, só que eu mandei a desistência para um colega meu tomar posse, porque chamaram mais 10 pessoas e se eu não tivesse mandado a desistência, ele não conseguiria tomar posse, porque mandei desistência, eu fui tirado e ele entrou na minha colocação. Mas lá, trabalhar no Espírito Santo, só fui fazer a prova mesmo. E hoje você coordena aqui no Gran Curso Online os cursos voltados à advocacia pública, né? Isso. Então, foi reprovado em 2 concursos da advocacia pública, depois foi aprovado e hoje ajuda as pessoas a ingressarem nessa área que é tão importante para o país, né? Defende bilhões, talvez trilhões em recursos públicos das mais variadas naturezas. Eu sou hoje, coordeno aqui no Gran Curso Online a advocacia pública, a gente está com um curso muito bem estruturado, uma equipe praticamente aí de procuradores federais, dos estados, de municípios, advogados da União, um curso muito bem, com a equipe muito bem fechada, estruturado o curso em si, prova objetiva, prova discursiva, e focado na advocacia pública, que foi a área que eu me especializei.
Eu gosto muito no direito, tem o direito, a gente chama de direito público e o direito privado. O direito privado são as matérias que a gente fala assim, que o Estado não está envolvido, né? Que é o direito civil, basicamente, o direito empresarial, e o direito público é o que envolve o direito constitucional, administrativo, o tributário, financeiro, que é a área que eu tenho mais interesse. Então, a advocacia pública sempre me despertou a atenção por ser uma matéria, um concurso que tem várias matérias que são das matérias que eu gosto de estudar. E quais são os planos agora para o futuro? Você já tem tanta coisa, vai assumir mais compromissos, vai ter mais filhos, como é que é? Atualmente, planos para o futuro, eu pretendo aí ter mais tempo um pouquinho para poder cuidar dos meus filhos, cuidar um pouco mais de mim. Eu me cuido bastante, né? Procuro ter uma alimentação muito boa, fazer esportes, mas o que eu quero conquistar mais para o futuro agora é tempo. Você se sente realizado no serviço público? Sinto realizado. Porque hoje, na Procuradoria, você até falou, lá a gente trabalha com cifras grandes. Quando eu entrei na Procuradoria, eu trabalhava, a gente chama na ponta, que é fazer a cobrança mediante a ação de execução fiscal. E a gente vira e mexe, o advogado entra com a petição dizendo, olha, Estado, essa execução está prescrita já, esse valor não pode ser cobrado. E de início você chega na sua sala lá, eles te dão uma sala cheia de processos e tem processos que realmente já prescreveu. Às vezes a Receita Federal manda já com o valor e já não era nem para ter ajuizado. Só que a gente fica no receio de reconhecer a prescrição. Aí tinha execução fiscal lá de R$50 mil, de R$100 mil. E no começo eu ficava, poxa, vou reconhecer que a prescrição, o Estado vai abrir mão, né, em tese de fazer a cobrança. E se eu tiver errado, né, e não era o caso, o que pode acontecer? Só que quando você pega no início uma execução lá de 50 mil, você fica com medo de falar, pô, reconhecer a prescrição. Só que depois você vê que os números vão aumentando e você começa a reconhecer prescrição em processos de 1 milhão, de 2 milhões, de 3 milhões, de 10 milhões, porque você fica com habilidade para fazer aquilo, fica acostumado realmente que tem caso de prescrição. E tem realmente casos que acontecem de cifras milionárias que o Estado realmente perde o prazo para poder fazer a cobrança, né? Então isso acontece mesmo. E planos para o futuro é tempo. Tempo para a família, para os filhos e um pouquinho mais para mim. Mas é porque você também assumiu muitos projetos, né? Então, mas hoje o serviço público te proporciona essas possibilidades, né? Possibilidade de você ter um cargo estável, de ser professor, de ser autor, claro, exercendo tudo com qualidade, né? Tudo com muito apreço ao cliente, seja o cliente cidadão, seja o cliente aluno do GRAN, seja o cliente o leitor, né? Dos seus trabalhos, dos seus livros. Sim, o serviço público ele proporciona algumas vantagens que a gente não encontra em empresa privada. Não só vantagens, a gente sabe, salariais, mas vantagens que eu falo como vantagens para o dia a dia. Por exemplo, quando a minha esposa foi ganhar o nosso terceiro filho, ela teve um descolamento e ela teve que ficar 3 meses deitada. Ela não podia levantar para nada, nem para ir no banheiro, porque senão descolava e a gente perdia o nosso filho, que hoje é o Pablo, que é o mais sapeca de todos. E ela ficou 3 meses de cama. E eu consegui uma licença para acompanhamento de cônjuge, para poder ficar em casa cuidando dela e dos meninos. Meu pai disse assim, Gustavo, se fosse uma empresa privada, você jamais ia conseguir um afastamento como esse, né? Que empresa privada é praticamente impossível conceder uma licença de 3 meses remunerada para você poder cuidar da pessoa, né? Mas no serviço público tem previsão legal de quando realmente for indispensável a ajuda do cônjuge para cuidar de alguém, do cônjuge, então de alguém da família, tem dispositivo legal que autoriza. E eu pude ficar com ela 3 meses cuidando dela em casa e dos meninos. Então é uma vantagem indireta do serviço público, além da questão da remuneração que é mais vantajosa que de empresa privada. É uma boa opção para quem quer mudar de vida. Não é a única opção, mas é um excelente caminho para quem quer realmente atingir um novo patamar em sua vida. Pode não ser a última rota que você vai seguir, mas pode abrir novos horizontes, né? Como acontece com os nossos professores, com os nossos alunos, todos os dias. E tem a questão também da vocação, né? Porque tem determinadas funções que você só consegue ter acesso mediante o concurso público. Carreira policial, você só consegue ser policial se você realmente
ingressa mediante concurso. Então, o concurso é necessário para que você seja um policial. Tem pessoas que têm muita vocação de ser policial, que é uma função que eu já despertei o gosto pela carreira policial, mas acabei passando primeiro no STJ, depois eu mudei a minha direção. Mas a ideia inicial era fazer carreiras policiais, ser delegado de polícia. Função da magistratura, por exemplo, você só pode ser juiz caso você faça um concurso público. Então, não só pelas vantagens que tem, mas você acessar algumas carreiras, algumas funções, é só através de concurso público também. Acessar e ajudar, né? Ajudar muitas pessoas exatamente. a fazer a diferença. Professor, nós temos aqui um mote que você conhece muito bem, está até no livro ali, né? O mote de ser imparável, de não desistir, de persistir, de sempre seguir ali o caminho rumo ao que você busca. Eventualmente pode cair, pode tropeçar, pode até pausar por um tempo, mas não parar. E eu queria pedir a você que desse uma dica para quem nos acompanha, para quem está pensando em parar, para quem está pensando em desistir, seja pela falta de recurso, pela falta de tempo, porque teve um filho agora e acha que não consegue, uma crença limitante que às vezes tem, enfim, queria que você deixasse uma dica para que essa pessoa também seja imparável como você é. Vamos lá. Olha, eu gosto muito da frase do Bernardinho, técnico da seleção de vôlei, que ele tem um livro que é muito bom, e ele fala que a disciplina liga a realidade ao sonho que você tem. E você tem que reconhecer e investir nos seus pontos fortes e melhorar os seus pontos fracos. Um ponto forte que eu tenho é a disciplina. Então, tudo que eu quero conquistar, se eu coloco que eu quero conquistar algo, eu coloco como meta, sou muito disciplinado e raramente eu paro até conseguir o que eu quero. E a disciplina, muitas vezes, é mais importante que a própria motivação, porque você não vai estar motivado para passar em concurso todos os dias. Tem dia que você está muito motivado, você fala, nossa, eu vou passar, eu dou conta, mas tem dia que é o contrário. Não vou passar, não dou conta, isso acontecia comigo. Mas quando você tem a disciplina, você vai estudar estando motivado, você vai estudar estando motivado ou não. A disciplina é importante. A disciplina é importante porque a disciplina, ela vence até o talento em muitas situações. Eu comentei aqui que eu nunca fui um aluno exemplar durante o meu ensino médio. Mas a minha disciplina, a minha determinação, ela compensou esse tempo que eu fiquei, que eu não era um aluno exemplar, pela disciplina. Eu fiquei estudando para concurso em 2003 durante um ano, e foi um ano assim, muito intenso, abrindo mão de final de semana, abrindo mão de viagens, abrindo mão de férias. Então, a disciplina, ela vence o talento se o talento não se esforçar. E eu falo até para os meus filhos, eu comparo muito com o jogador de futebol. Eu falo, jogador de futebol, ele pode ser muito talentoso, mas se ele não for esforçado, aquele que é mais esforçado vai chegar mais longe. A gente tem vários exemplos, se a gente pegar o jogador da seleção, que foi o Cafu, ele não era um jogador habilidoso, talentoso, mas ele venceu pelo esforço que ele fez, pela disciplina que ele teve. Então tem muitos casos. Então invista nos seus pontos fortes, descubra quais são eles, melhore os seus pontos fracos. A gente consegue melhorar qualquer aspecto que a gente tenha de questão de inteligência, de disciplina, de qualquer coisa que você investir, você pode melhorar. Então essa é a mensagem que eu deixo, independentemente da quantidade de horas que você tem por dia, se você trabalha ou não, tem filhos ou não, você consegue a aprovação no concurso, sim. É isso aí. Muito obrigado, professor. Beleza? Obrigado. Grande prazer recebê-lo. Se você gostou deste vídeo, assine nosso canal, ative as notificações, deixe o seu comentário, deixe o seu agradecimento ao professor Gustavo Scatolino. Estamos juntos, imparáveis, rumo aos seus maiores sonhos. Muito obrigado.